Podemos sentar. Primeiro, deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou o Padre Patrick, eu sou padre diocesano da paróquia de São Sebastião, em Parauapebas, lá no estado do Pará. Eu não cheguei aqui de Cipó, eu vim de avião, tem aeroporto para aquelas bandas também. Eu sou padre há 11 anos, eu ordenei padre no dia 27 de janeiro de 2013. No dia 15 de fevereiro eu já estava lá em Parauapebas, aonde eu estou até hoje. Se passaram já 11 anos que estou à frente ali daquela paróquia, conduzindo aquela porção do povo de Deus. A gente tem um trabalho também na internet que é muito novo, não tem muito tempo. Eu estou tão longe desses grandes centros urbanos, então eu jamais imaginei que um dia Deus pudesse me levar assim às águas mais profundas, inclusive estar aqui hoje junto com vocês e tudo mais. Já fui até em show seu, quando eu não era ninguém ainda, nada, e tudo mais, lá no meio do povo. E eu vejo tudo isso com um propósito. Eu acho que Deus sempre tem um propósito na minha vida. Na vida de cada um de nós, eu sempre tive isso presente no meu coração, que nada acontece por acaso. Eu tenho um pavor da vida inútil, sabe? Da vida que não produz frutos, e eu sempre tive esse desejo de ter uma utilidade por onde eu passasse. Eu já estive em Curitiba, a gente faz uma apresentação e eu até falo isso, Quando eu cheguei em Parauapebas, eu cheguei um pouco assim injuriado com Deus, sabe quando a gente não entende os propósitos de Deus, quando a gente não consegue entender a sua vontade, o porquê de tudo isso estar acontecendo. É aquela experiência que, se você não viveu ainda, você pode ter certeza que um dia vai chegar, quando a gente já não consegue mais sentir a presença de Deus como a gente sentia antes. E aí eu fui para Parauapebas, pela obediência, o bispo mandou a gente ir, eu estava ali naquele lugar, ao menos naquele primeiro momento para mim, um pouco estranho, diferente daquilo que eu estava acostumado. Parauapebas, ela está no meio de uma grande floresta mesmo, a floresta amazônica ainda muito preservada, e me levaram ali para fazer um passeio naquele lugar, e eu fui fazer esse passeio, é uma trilha muito famosa que tem lá, para quem gosta de mato, de floresta, é um prato cheio. Nunca foi o meu forte, assim, eu não gosto muito, quando eu vou celebrar missa nas roças, por exemplo, que eu tenho algumas comunidades na zona rural, eu sempre procuro, quando dá, voltar no mesmo dia, porque eu tenho um medo danado, sabe, de bicho, de morcego, dessas coisas assim, de aranha, assim, então eu gosto de voltar para minha casa. Eu sou todo complexado, antes de dormir, eu olho debaixo da cama, sabe quando a gente vê aquelas reportagens que você vê um bicho assim, tipo uma cobra, aí pronto, eu vou ver tudo dentro de guarda-roupa, debaixo de pia, para ver se não tem nada, Então é uma região de muito mato, de muita floresta mesmo. E ali, quando eu cheguei em Parauapebas, pelo amor de Deus, em Parauapebas não tem só mato, é uma cidade, o pessoal está me vendo lá, o que vão pensar? Um beijo para o povo lá do Pará, Lá tem uma plantinha que é endêmica lá daquele lugar, ela não existe em nenhum outro lugar do mundo, que é a flor de Carajás. É uma planta vermelha, dá uma flor vermelha muito bonita, e quando o guia me apresentou aquela planta, nasce num lugar assim tão inóspito, sempre ela nasce em cima do minério de ferro, que tem grande concentração ali, Eu olhei para o chão, parecia que assim, era um lugar tão hostil, que não podia nascer nada naquele lugar. E aí, aquela flor nascia, crescia, tinha uma flor tão bonita ali, que encantava todo mundo, e eu vi ali uma resposta de Deus para as inquietações do meu coração. Se Deus havia me levado para Parauapebas, era ali que eu deveria florescer, era ali que eu deveria produzir os frutos.
E aí eu deixei de reclamar de estar naquele lugar e passei a amar, de verdade. Eu amo estar ali, eu amo o meu povo, amo a minha paróquia, sinto saudades, inclusive, quando eu não estou junto deles, quando eu estou viajando. E aquela plantinha, ela me ensinou tanto, porque independente do lugar que a gente está, nós somos capazes de florescer, de trazer um frescor, uma leveza, de dar sentido à vida. E aí a gente descobre o propósito, né? A gente descobre o porquê de a gente estar aqui. Nós não estamos à toa, pelo contrário, tem um propósito para tudo isso, e desde então eu estou lá, me dedicando, sei nas minhas fraquezas, das falhas, mas é o lugar que Deus quer que eu esteja. Enquanto Ele quiser que eu esteja lá, é ali que eu vou florescer e produzir os frutos e ajudar aquele povo de Deus a alcançar o céu, que deve ser a meta de cada um de nós, né? O paraíso, o lindo céu que está preparado para todos nós. Mas para a gente alcançar o céu, minha gente, precisamos nos livrar dos males espirituais que tantas vezes acometem o nosso coração. Como nos lembra a palavra de Deus, não é contra homens que lutamos, mas contra os seres espirituais. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesta noite. A necessidade de travarmos uma batalha, e nessa batalha termos a certeza de que o bom Deus, Ele combate junto de nós, Ele está conosco, principalmente nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. O Senhor é capaz de transformar a nossa vida quando existe uma abertura do nosso coração. É como diz o livro do Apocalipse: eu estou à porta, eu bato, se você abrir, eu vou entrar e vou cear junto contigo. Acontece que muitas vezes o nosso coração é tão resistente, é duro como uma pedra, que vamos aos poucos nos tornando insensíveis para o agir de Deus. A gente já não consegue mais sentir a sua presença e as portas da nossa vida estão como fechadas. A gente já não dá abertura para a graça de Deus acontecer. Porque quando acontece a abertura do nosso coração, aí é uma explosão de misericórdia, de ternura. Nós somos envolvidos por essa graça tão especial que nos coloca em pé, como nós cantamos, e pronto para todas as batalhas. Tem uma passagem da Sagrada Escritura, nós padres, a gente reza uma vez por semana, é uma oração para todo o povo, mas é mais comum os padres, os religiosos, as freiras rezarem, a oração das completas, que é a última oração que a gente faz no dia. E ali tem uma leitura da carta de Pedro que diz o seguinte: o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Se tem uma certeza nesta vida, é que seremos tentados de todas as formas. Essas forças espirituais que insistem em querer nos separar do amor de Deus. E muitas vezes nós somos como que presas fáceis. A gente não consegue enxergar a presença do mal que está nos seduzindo. Porque o mal, ele vai nos seduzindo de verdade, ele vai se apresentando às vezes de forma até mascarada, sem mostrar a sua real face, vai nos envolvendo, nos seduzindo, até que sejamos totalmente envolvidos pelaquela situação e perdemos a graça de Deus, nos distanciamos do Senhor, nos esquecemos. E sabe aquela sensação? Quando existe isso, é até um bom sinal de que a gente se encontra na presença de Deus, mas nós estamos tão envergonhados. O pecado, ele não causa uma vergonha. Quando a gente entra na igreja, por exemplo, parece que a gente tem até dificuldade de encarar Deus.
É aquilo que aconteceu com Adão e Eva. Lembra quando comeram daquilo que não deveria, do fruto proibido? A primeira coisa, se esconderam de trás de uma moita, porque se descobriram nus. E às vezes a gente age da mesma forma, a gente se esconde de trás de tantas moitas, e ao invés de encarar quem somos de verdade, lutar contra o mal, contra o pecado, a gente vai se escondendo de trás de situações, de coisas que tanto nos afasta de Deus. Não tem como se esconder de Deus. É impossível. Não importa se estamos sujos, sem dignidade, sem valor, não importa se estamos tomados por essas opressões, pelas maldições que a gente buscou, ou que mesmo a gente herdou, não importa. Mais coerente é a coragem de nos apresentar diante dele e ali poder dizer: Senhor, eu sou esta pessoa. Tão miserável, tão frágil tantas vezes, tão pequeno, mas necessitado de Ti, necessitado do Teu amor, da Tua misericórdia, como todos nós, eu acredito que estamos aqui, a começar de mim também. Somos tão necessitados de misericórdia, porque se fosse pelas nossas forças, a gente não seria capaz de dar um passo sequer, se não fosse a misericórdia de Deus a agir na nossa vida, a sua compaixão. Nós somos pequenos mesmo, somos tão inferiores àquele Deus que é tão grande, mas ainda assim, Ele vem ao nosso encontro porque Ele nos ama. Vocês foram na missa ontem? Se não foram, nem responde que não, né? Que eu acredito que vocês cumpriram o preceito dominical, foram na missa ontem. A primeira leitura traz um versículo lá que eu acho muito forte. Um Deus ciumento. Ouviram isso, né? A leitura. Um Deus que tem ciúmes de nós. Principalmente quando a gente vai escolhendo outros caminhos, estes outros caminhos que vão nos levando para a perdição. É a partir destes outros caminhos, que não são os caminhos que Deus escolheu para nós, que a gente vai perdendo a graça, e o nosso coração vai se transformando num depósito, num lugar frio, sem vida, cheio de maldições, cheio de pecados, cheio de erro, que a gente se vê como que perdidos. Eu recebo muitas pessoas que vão conversar, né, com a gente, porque ninguém procura um padre para contar coisa boa, né? Geralmente é para contar pecado, problema. Ao menos quase ninguém vai lá me procurar para dizer assim: ah, padre, eu vim aqui fazer uma boa doação para a obra aí da sua igreja, aumentar o dízimo, alguma coisa assim, sabe? E geralmente quem procura padre para conversar é porque está passando por algum tipo de problema, por dificuldade, e a gente está ali para ajudar mesmo, para ouvir, para ser a voz de Deus. Às vezes é tão incrível assim que a pessoa fica lá falando, porque tem gente que fala, pelo amor de Deus, sabe, não para de falar um minuto, fala ali 1 hora inteira, aí no final ainda diz assim: nossa, padre, obrigado, você me ajudou muito. Falei nada, só ouvi, sabe, só ouvi. A gente tem necessidade mesmo de falar, né, de colocar para fora as coisas que estão no nosso coração, e tem poucas pessoas que são capazes de escutar, de ouvir, até dentro de casa, no matrimônio, no casamento. A gente gostaria tantas vezes de partilhar a vida, e a gente não consegue encontrar um companheiro, esposo, esposa, que esteja ali para ouvir, para sentir compaixão, para entender, sabe, aquilo que o outro está vivendo. E as pessoas nos procuram para falar essas coisas e tudo mais, e a gente vive assim, situações tão assim que nada mais me abala, sabe, nada mais assim me surpreende, tantas coisas que as pessoas falam e tudo mais. E eu escuto muitas coisas assim, né, padre? Eu acho que alguém
fez uma maldição contra mim, contra a minha vida, porque nada vai para frente, porque eu tento fazer alguma coisa, mas eu tenho a sensação que não flui, tudo vai dando errado. Ou o que acontece muito, né? Fulano fez uma revelação na minha vida e disse que isso aí acontece, né? Vem os evangélicos às vezes, faz uma oração e diz assim: olha, não é todos, né? Pelo amor de Deus, mas essas pessoas assim que, enfim, fazer uma oração aqui, se você não se converter, você vai sofrer muito, não sei se você já viveu uma situação assim, mas muitas vezes eu escuto isso. Entenda uma coisa: tudo aquilo que vem de Deus traz paz, mesmo quando não seja uma coisa muito boa, mesmo quando seja dor e sofrimento, no fundo, se vem de Deus, se o seu coração está em Deus, traz paz. E como eu estava dizendo para vocês, as pessoas nos procuram, né, padre? Eu acho que alguém fez algo contra a minha vida, não é possível, nada está dando certo. E quando a pessoa se convence disso, é até difícil de a gente arrancar isso do coração. Logo quando eu cheguei lá em Paropebas, eu comecei a desenvolver um trabalho assim, muito bonito com os jovens, né, com os casais, fazer retiro, aquelas coisas todas, e a gente começou a mobilizar, a movimentar a igreja, o povo vindo e tudo mais, assim, enfim, né, a graça de Deus agindo ali, as pastorais e tudo. E aí, um dia, eu lembro que eu cheguei e isso começa até despertar ódio mesmo das pessoas. Se você quer ter certeza que você está fazendo aquilo que é o certo, é quando começa a ser apedrejado, sabe, as perseguições. A gente não tem que ficar procurando só os aplausos, porque se eu estou sendo só aplaudido, elogiado, alguma coisa está errada. Jesus, ele sofreu, ele foi crucificado, ele foi martirizado. Quem sou eu para querer só os lírios, né? As palmas, os elogios? Então, eu tenho que entender que fazer a vontade de Deus, todos nós, vai nos custar muito. E aí eu lembro que um dia, e eu acredito realmente que pessoas podem fazer o mal, eu acredito nisso, nas forças espirituais, aquilo que nos lembra São Paulo, né? Na carta aos Efésios, quem tem a Bíblia aí pode até abrir também, em casa também, no capítulo 6 da carta aos Efésios, o que nos diz, né? O combate espiritual. Efésios 6:10 seguinte: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti a armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal. Então o mal, ele é real, ele existe de verdade. E eu lembro que uma vez eu estava chegando em casa e tinha ali, bem assim, na garagem mesmo assim, bem no portão, né? Eu cheguei, abri o portão, né, com o controle dentro do carro. Eu lembro que eu estava nas roças celebrando missa e eu vi ali assim, tipo um pacote ali na frente e tudo mais, né? Aí eu, o que é isso? Será que é um presente que deixaram aqui, eu não estava em casa? Aí eu fui mais perto assim, gente, era uma coisa assim, não sei nem explicar, era uma galinha assada com um vidro de champanhe, umas uvas assim, era um despacho, né, que fizessem. Meu Deus, estão fazendo um despacho para mim aqui, será que querem que eu vá embora e tudo mais? Mas assim, eu sempre tive presente no meu coração uma coisa: o meu Deus é maior. E ainda que queiram me fazer o mal, o meu escudo, o escudo que a gente levantou é o Senhor. E se eu confio nisso, o mal não pode me atingir. É fazer aquela experiência de fé, de a gente poder proclamar na minha vida, na minha casa, em tudo que eu sou:
Deus é maior do que todo o mal que possam lançar sobre a minha vida. Eu preciso entender que eu tenho forças, através da minha fé, de resistir e de evitar que esse mal se apodere da minha vida. Se ele existe, eu tenho um Deus que também existe, que é muito, muito maior, muito mesmo, né? Então o mal, ele não pode nos subjugar, porque senão a gente acaba vivendo assim uma realidade que a gente pensa assim, olha, é um risco, né? Tudo é pecado, ou qualquer coisa vai me amaldiçoar. Está na Bíblia, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, que quando começou a igreja nascer, aquele movimento e tudo mais, os judeus não comiam carne de porco. Aí chegam para São Paulo e diz assim: a gente, os cristãos, nós podemos comer carne de porco? São Paulo diz o seguinte: não tem problema nenhum a gente comer carne de porco, mas se isso for motivo de escândalo aqui, é melhor que não se faça, né? Naquele momento, evidente. Tem pessoas que acham que tudo é maldição e tudo é pecado, e a fé se torna algo tão engessado, tão sem graça, que às vezes dá até dó, sabe? Parece que as pessoas assim não fazem essa experiência de liberdade, de um Deus que nos permite viver neste mundo. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos aqui, e o mundo não é mau, o mundo é criação de Deus, e a gente tem que viver de fato, né? Por exemplo, padre, você toma alguma coisa de álcool e tudo mais? Vocês nunca vão me ver, por exemplo, num bar lá de Paraupebas, tomando uma cerveja ou bebendo um vinho. Eu não vou. É aquilo que diz São Paulo, né? Tem algum problema eu ir lá e tomar uma cerveja, beber uma taça de vinho? Não tem. Mas se isso for motivo de escândalo, é melhor que não faça. Porque eu sei que se eu sentar ali, no bar, e pedir, olha, vou tomar aqui uma garrafinha de cerveja, a velha da minha igreja que passar lá na frente, ela não vai falar que eu estava tomando uma cerveja, ela vai reunir com as outras velhas e vai dizer o quê? Eu vi o padre bêbado lá no bar. É assim que funciona. Então eu não vou. Aí eu tenho lá na minha casa, tomo um vinho lá, domingo depois da missa e tudo mais, e está ótimo. Então nem tudo é pecado, mas é certo que o mal existe, e a gente tem que resistir, se blindar com a força de Deus, a força que vem do alto, que nos atinge e que nos dá a autoridade de a gente poder proclamar: o meu Deus é maior. Ô tecladista, toca aí, vamos fazer o povo chorar um pouquinho, né? Toca aí, me ajuda aí, viu? Alguma coisa aí, né? Dá um dó, né? Ou um ré, tanto faz, alguma coisa, tá bom? Não é só para dar uma musiquinha aí, assim, uma coisa assim, sabe, uma coisa espiritual e tudo mais. E quando eu estava preparando esse momento para estar com vocês, quando eu vinha para cá, dentro do avião, eu vinha pensando muito nisso, né? Eu vim aqui para dizer isso para vocês. Nosso escudo é Deus. Eu sei que às vezes a gente tem aquela sensação do vazio. Parece que a gente não tem mais forças para continuar. Tantas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque você pode perceber que quando o mal chega, as coisas ruins, parece que é um turbilhão. Vem tudo de uma vez só, as coisas vão acontecendo, nos roubando as forças, a gente vai perdendo o gosto pela nossa vida, a gente deixa até de acreditar em Deus, a gente começa a questionar: aonde tu estás, Senhor? Por que todas essas coisas estão acontecendo na minha vida? É aquela experiência que tiveram os discípulos
quando estavam no barco e as ondas agitando o barco de um lado para o outro, e eles desesperados: nós vamos perecer, nós vamos afundar. E sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? Dormindo. É aquela sensação que muitas vezes a gente tem de que parece que Deus está dormindo, que Ele não escuta o nosso clamor, que Ele não está vendo a nossa dor. Parece que a mão de Deus, ela já não está mais estendida sobre a nossa vida, e a gente se vê nesse desespero, a barca da nossa vida sendo agitada com força, e parece que vamos afundar. É aquela sensação: eu vou perecer, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, tantas coisas ruins acontecendo na minha vida, tantas batalhas que eu tenho enfrentado, e eu busco desesperadamente um frescor, uma suavidade, eu busco desesperadamente encontrar forças e eu não encontro. Pedro chegou para Jesus que dormia e disse o seguinte: tu não te importas? A gente está perecendo, o barco está quase virando, faça alguma coisa. Tenha coragem também de fazer isso. Chegue diante de Deus e diga a verdade, aquilo que está no seu coração. Você já percebeu que às vezes, até na nossa oração, a gente quer fingir para Deus? A gente tem que ser honesto, sabe? Se nada está dando certo, se tudo está ruim, diga para Ele, não chega para Ele e diz: obrigado por tudo isso. Vai ter momentos que é preciso agradecer a Deus mesmo diante da dor, mas se permita também dizer para Deus o que está acontecendo contigo. Pergunte para Ele: por quê? Por que tu me tirou essa pessoa? Por que essa enfermidade? Por que essa situação difícil que eu estou vivendo na minha casa, na minha família? Por que essas coisas todas estão acontecendo? Eu te busco, eu não tenho encontrado resposta. Você pode ter certeza que tantos homens e mulheres, muito mais santos do que nós, se permitiram fazer isso. Eu me lembro muito da história de Santa Teresa, né? Teresa de Ávila, que viveu essa secura espiritual, a tibieza. Ela fala que ela não conseguia mais sentir a presença de Deus. Ela ia para a missa, não sentia nada, rezava, não sentia nada. Outrora tinha experiências tão profundas, tão místicas com Deus. E aí se conta, é uma história, que um dia ela estava indo assim numa charrete, aí o cavalo empacou. Era uma noite de chuva, e ela já assim muito revoltada por tudo aquilo que estava acontecendo, a tibieza, a noite escura que chega para todo mundo, né? Ela disse o seguinte para Deus: por que você está fazendo isso comigo? Por que essas coisas todas estão acontecendo? E ela teria escutado uma voz: eu só faço isso com os meus amigos. E Teresa disse o seguinte: é por isso que tu tens tão poucos amigos. Os amigos de Deus precisam passar pelas noites escuras, e pode ter certeza que você pode se aproximar do teu amigo, do teu Senhor, e dizer: por que, Senhor? Por que tantos males? Por que tantas perseguições? Por que tantas pessoas estão me querendo mal? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Sozinho eu não suporto mais, eu não estou mais dando conta. Eu necessito de Ti, eu necessito da Tua ajuda, eu necessito do Teu consolo, do carinho. Ao menos permita-me saborear, mesmo que pouca coisa, da Tua presença. Sabe, é quando a gente tem a capacidade de enxergar Deus em coisas pequenas. Nesse mundo que busca coisas extraordinárias, coisas grandes, eu acho que feliz é aquele que consegue enxergar Deus em coisas pequenas, coisas sensíveis. É o coração que sabe acordar, abrir a janela, talvez sentir a brisa do vento. É a gratidão a Deus pelo dom da vida.
Nossa, quanta bondade! Se o mal existe, a bondade é infinitamente maior. Lembra daquelas balanças de antigamente, que ela tinha 2 pratos, né? Se pesava assim, não tinha balança digital ainda, pesava para cá e tudo mais, né? Imagine essa balança, aí vai colocando em um desses pratos tudo aquilo que acontece de mal na sua vida. Coloque aí, talvez tantas coisas acontecendo, desemprego, situações financeiras, problemas de saúde, problemas emocionais, divórcios, mortes, tristeza, abatimento. Está pesado, não está? Fardo pesado demais. Vamos colocar no outro prato agora as coisas boas. Se esforce para percebê-las, porque às vezes quando a gente não está bem, é difícil a gente perceber as coisas boas. Hoje eu acordei, eu abri meus olhos, eu estou vivo, o dom da minha vida. Quanta bondade de Deus em tudo isso. Eu tenho um Deus que me ama, que é meu escudo, que é minha proteção. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho alguém que se preocupa comigo. Eu tenho tantas coisas. O sol nasceu hoje, mais um dia que o Senhor me deu. São tantas coisas que estão acontecendo, tanta bondade, tantas bênçãos derramadas sobre este lugar. Quer saber? Mesmo que tudo esteja concorrendo para não, eu tenho um Deus apaixonado por mim. Isso é o suficiente, isso basta para que você chegue hoje lá na sua casa e possa proclamar isso, mas proclamar com autoridade. O mal estava reinando neste lugar, mas não mais. A partir de agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir de agora, este lar está protegido, selado pela graça de Deus. E se a graça de Deus está aqui, está na minha vida aí, não existe nenhum mal que possa me atingir. Meu Deus, Ele é infinitamente maior e Deus cuida de mim, mesmo quando eu acho que Ele não está. Mesmo quando eu tenho a sensação de que Ele não está presente, Ele está aí. Ele se faz presente quando você está inundando o travesseiro com as lágrimas. Ele se faz presente naquela forma delicada de ser um consolo. Aquela voz que está te dizendo: olha, não desiste. O dia lindo, o sol voltará a nascer mais uma vez. Ele se faz presente naqueles momentos em que você talvez pensou em desistir de tudo, desistir da sua casa, desistir da sua própria vida. Ele é aquela voz que fala ao seu coração: eu tenho o melhor para a sua vida. É o que diz a palavra: as coisas que os olhos não viram, que o coração jamais imaginou, são os bens que o Senhor tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. E confiar nisso não é uma ilusão, é uma certeza, assim como o ar que eu estou respirando neste momento. É esta certeza de que o Senhor cuida de mim, de que Ele é meu escudo, é minha proteção, que nada me falta. Coloca a mão no seu coração neste momento. Deus é o teu escudo, tua proteção. Talvez você esteja vivendo esses dias difíceis, as noites escuras que chegaram, que permaneceram, esta sensação de que parece que não vai ter mais fim. Deus é o teu escudo, Ele tem cuidado de ti, Ele tem zelado por ti, tem sido o consolo que tantas vezes te falta. Eu sei, Senhor, que às vezes eu não consigo perceber, eu sei que às vezes eu não consigo entender. Eu queria sentir a sua presença aqui, eu queria sentir a esperança reacender mais uma vez o meu coração. Eu quero hoje acreditar que o extraordinário ainda está por vir.
Eu creio, Senhor, que uma bênção muito especial Tu preparou para mim nesta noite, e eu tomo posse dela. Eu tomo posse agora. Deus está aqui, no meio de Ti, no meio de nós. Deus se faz presente. Sinta o abraço de Deus nesse momento, te envolvendo. Talvez você queria tanto sentir esse abraço de um Deus apaixonado. É o abraço que te envolve, o abraço de escudo, de proteção. E Ele está falando baixinho para você. Os dias difíceis estão por um fio. Está chegando o dia da tua libertação. Toma posse disso, acredite nisso. Deus está consolando agora de uma forma que há muito tempo você nem conseguia mais sentir. Deus está aí na sua casa, você que está nos acompanhando hoje, que também está vivendo dias difíceis de tribulação, recebe essa bênção especial na sua vida. Proclame isso agora. Deus está aqui comigo. As muralhas vão cair, os muros que me separavam vão cair. Deus se faz presente nesse lugar. Não há escuridão que resista à luz de Deus. Não há nenhum sofrimento que seja capaz de resistir ao poder de um Deus apaixonado, que agora cuida de nós, cuida com carinho. Nunca ninguém me amou como Deus me ama. Nunca olhou para mim como Deus me olha hoje. Nunca fui tão acolhido, tão amado como um Deus que morre de amor por mim. Um Deus apaixonado, um Deus ciumento, um Deus que está agora me colocando em pé. Um Deus que agora me tira do chão, me tira da escuridão. Obrigado, Senhor, porque eu sinto as forças sendo recuperadas mais uma vez. Senhor, Tu estás no meio de nós. Tu estás aqui agora. Tu se encontra aqui. Vamos nos colocando em pé. Você que está em casa também se coloque de pé. Reze pela sua família, pelos seus, para a sua casa. Estenda o teu clamor ao Senhor neste momento. Peça para Ele a libertação de que você tanto precisava. Que caia por terra agora toda a maldição que lançaram sobre a minha vida, ou herdada de meus antepassados. Eu quebro agora, Senhor, essa herança de maldição sobre a minha vida, sobre os meus, aquilo que antes não dava certo, não fluía. Estou vendo agora, Senhor, uma libertação sobre tudo isso, e eu acredito no Teu nome, acredito no Teu poder, na Tua palavra, acredito na Tua presença, acredito que Tu estás aqui agora.